O palácio do Egito continuava imponente. Nada havia mudado em suas colunas, em seus salões dourados, em sua atmosfera de poder absoluto. Mas algo havia mudado no deserto. Algo havia mudado na alma de um homem. Moisés, o mesmo que fugira dali 4 décadas antes, agora voltava. Não como príncipe, não como fugitivo. Voltava como um enviado. Tremendo, sim, mas voltando. Porque o Deus que chama caminha junto. Ele não vinha sozinho. Arão caminhava ao seu lado como prometido. O cajado de Deus estava em sua mão, e as palavras que carregava não eram suas. Eram daquele que o encontrara no fogo. Não havia multidões, não havia coro de apoio, mas havia obediência. E às vezes, é isso o que sustenta um homem diante de um trono. No caminho, Moisés repetia para si as palavras que ouvira. Vai e diz ao faraó, deixa o meu povo ir. Soava simples, mas não era. Era uma afronta ao maior império da terra. Era como arrancar pedras do alicerce de uma civilização. Era dizer ao rei mais poderoso do mundo, eles não te pertencem. Era como pregar liberdade num mundo onde a escravidão era a base de tudo. E então, chegou o dia. Diante do trono, Moisés e Arão estavam de pé. O ar pesava. Os guardas observavam em silêncio. O trono cercado de ouro parecia rir da ousadia. Mas Moisés falou, a voz firme, ainda que trêmula por dentro. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deixa o meu povo ir para que me celebre uma festa no deserto. Faraó inclinou o corpo para a frente, com a calma de quem se sente inatingível. Seus olhos buscaram os de Moisés, mas o que encontrou ali não era um servo nem um sacerdote, era um homem com missão. Quem é o Senhor, para que eu ouça a sua voz e deixe Israel ir? Respondeu o rei. Não conheço o Senhor, e também não deixarei ir. As palavras caíram como pedras no chão, mas Moisés insistiu, explicou, pediu, falou sobre o Deus dos hebreus, sobre o deserto, sobre sacrifício, sobre juízo. Mas tudo que Faraó viu foi afronta, e respondeu com ferro. Na mesma hora, deu ordens para oprimir mais. O povo deixaria de receber palha. Teriam que procurar por si, mas continuariam obrigados a produzir o mesmo número de tijolos. Se reclamassem, seriam chamados de preguiçosos. Se resistissem, apanhariam. O chicote cantou mais alto naquele dia, e os gritos no Egito não vieram apenas dos hebreus, mas do orgulho ferido que se transforma em crueldade. O povo sentiu, sofreu, gritou, e em meio à dor, murmurou. Por que nos tiraram da escravidão para nos trazer mais peso? Não havia túmulos no Egito? Agora o faraó nos odeia mais. Vocês trouxeram maldição. Moisés ouviu, e como quem sangra por dentro, voltou-se ao Senhor. Senhor, por que afliges este povo? Por que me enviaste? Desde que fui falar com Faraó em teu nome, ele os trata pior, e tu ainda não os livraste. Deus não se ofendeu, porque Deus conhece o peso da missão, e respondeu, agora verás o que farei a Faraó. Com mão forte ele os deixará ir, com mão forte ele os expulsará. E então o Senhor começou a revelar mais. Contou a Moisés que era o mesmo Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, que ouvira o gemido do povo, que não esquecera a aliança, que libertaria, com braço estendido, que mostraria ao mundo quem ele era, não apenas um nome entre os deuses, mas o Senhor. Moisés ouviu, reuniu o povo, repetiu cada palavra, mas os hebreus, esmagados pelo peso, não quiseram ouvir. O sofrimento os havia ensurdecido. Tinham medo demais para acreditar. Ainda assim, Deus falou de novo. Vai e fala a Faraó, rei do Egito, que deixe os filhos de Israel saírem da sua terra. E Moisés respondeu com dor, se os filhos de Israel não me ouviram, como me ouvirá Faraó? Eu sou pesado de lábios. Mas o Senhor reafirmou, eu te constituí como um Deus diante de Faraó. Arão será tua voz. Eu endurecerei o coração do rei, e multiplicarei meus sinais e maravilhas na terra do Egito. Mas ele não vos ouvirá, e então saberei mostrar quem sou. Moisés compreendeu, enfim, que o chamado não era sobre resultados imediatos.
Era sobre fidelidade, sobre permanecer, sobre continuar falando mesmo quando ninguém escuta, sobre continuar obedecendo mesmo quando tudo parece dar errado. E então, o confronto começou de verdade. Arão lançou o cajado diante de Faraó, e o cajado se tornou serpente. Os magos do Egito, com seus truques, fizeram o mesmo, mas a serpente de Arão engoliu as outras, e mesmo assim, o coração do rei não cedeu. O Senhor disse: levanta-te pela manhã, vai ao rio, lá estará Faraó. E ali, diante das águas do Nilo, Moisés ergueu o cajado e anunciou: assim diz o Senhor, nisto saberás que eu sou o Senhor. Eis que com este cajado ferirei as águas do rio, e elas se tornarão em sangue. O cajado tocou a água, e o rio se tingiu. Os peixes morreram, o cheiro se espalhou, a água tornou-se imprópria. O Egito gemeu, mas o rei endureceu. Era só o começo, era só o cajado que abrira a missão agora começava a abrir caminho para a justiça. O cajado de um pastor se tornara instrumento de guerra santa, um símbolo de que Deus não apenas chama, mas também confronta. Moisés olhava para tudo isso com olhos de espanto. O que começara com uma sarça que queimava, agora se transformava em uma cadeia de confrontos, onde o céu dizia ao império: você não reina sozinho. Talvez você esteja vivendo a mesma realidade. Talvez tenha dito sim ao chamado, e as coisas pioraram. Talvez tenha obedecido, e em troca recebeu peso, rejeição, dúvidas. Talvez o que você imaginava ser o começo da vitória tenha se revelado como a abertura de uma batalha. Mas ouça, foi assim com Moisés. E ainda assim ele continuou. Porque o Deus que chama não desiste no primeiro silêncio. O Deus que envia sabe que a resistência também faz parte do caminho. E o cajado que ele te deu ainda está em tua mão. Se essa palavra falou com você, escreva nos comentários: eu continuarei, mesmo diante do Faraó. E compartilhe este vídeo com alguém que já respondeu ao chamado, mas está enfrentando o peso da oposição. Se ainda não se inscreveu no canal Episódios Bíblicos Narrados, faça isso agora. Ative o sininho. Aqui cada história é contada com reverência, beleza e verdade. Deixe seu like. Não é apenas um clique, é uma forma de espalhar a palavra para quem precisa ouvir. E continue com a gente, porque o confronto com Faraó é só o começo. As pragas virão, os sinais crescerão. E no fim, o rei mais poderoso do mundo aprenderá a temer o nome que ele ousou desprezar.